Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje é devocional no capítulo 21 do livro de Primeira Reis. E a história traz o texto traz a história de Nabote, sua vinha. Ele tinha uma vinha que é requerida pelo rei Acabe, mas Nabote recusa entregar porque ela se tratava de uma herança, né, da parte dos seus pais. E aí o texto diz que Acabe ficou indignado, leva a situação para sua esposa Jezabel, que não admite, né, essa recusa e age aí da sua forma para poder fazer com que o rei tenha realmente a vinha em suas mãos. Ela arma uma situação para Nabote de injúrias, defamação, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus, enfim, mediante a presença de falsas testemunhas, ele acaba condenado, apedrejado e morto. E aí Acabe vem e toma a vinha de Nabote. E Deus, vendo tudo isso, manda o profeta Elias falar com Acabe, né? E ele sentencia o fim, né? O que se sucederia nos últimos dias de Acabe. Ele traz uma condenação sobre a geração de Acabe e também sobre Jezabel, que teria um fim trágico, aí como a gente vê na palavra de Deus. E aí a gente consegue perceber, diante dessas duas situações, que Deus ele não está alheio àquilo que acontece, né? Ele não tarda em agir. A gente vê que essa não foi a única atitude de Acabe que desagradou ao Senhor, mas ele não tarda na sua ação, ele vê tudo, ele conhece os corações, e a gente precisa ter essa segurança, essa confiança também com relação às nossas vidas, de que Deus observa, Ele conhece aquilo que acontece conosco, aquilo que fazem conosco, o que planejam, né? E Deus está cuida das nossas vidas. É claro que a gente vive em um mundo caído e muitas vezes a gente vai realmente, Jesus sofreu, né? Essa perseguição e a gente também está sujeito a isso, a difamação, a que se levante falso testemunho contra nós, mas a gente precisa seguir firme. Se a gente está firme na presença do Senhor, a gente precisa continuar seguindo firme, entendendo de que Ele é justiça e Ele é o Deus que conhece todas as coisas. A gente não precisa provar nada para ninguém ou fazer nada pelas nossas próprias mãos, se a gente tem Deus por nós, né, irmãos? Outra verdade que a gente obtém desse texto é o dano que mais companhias pode trazer, né? Que pode trazer para nossa vida. O texto diz que Acabe se vendeu para Jezabel, porque ela o instigava, então ele acabou se vendendo, ou seja, se rendendo, né, aos desejos dela, concedendo aquilo que ela desejava, almejava. Então ele foi trilhando o caminho que ela apresentava, seguindo as propostas, aceitando as sugestões, e assim foi abandonando, né, a sua própria identidade, deixando de lado, né, que era rei de Israel, de alguém que deveria estar ali honrando ao Senhor no trono, né, para ser alguém que só faz aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que é contrário à palavra do Senhor, aquilo que ele já tinha deixado como regra, né, de conduta, principalmente como rei. Então, irmãos, eu refleti nessas duas verdades. Eu creio que os irmãos lendo os textos, os irmãos vão ser ministrados de formas diferentes pelo Espírito, porque cada um vive uma circunstância de vida. Mas na minha leitura, Deus tratou especificamente sobre esses dois pontos. Sobre a questão de que a gente precisa descansar em Deus, que conhece todas as coisas, que sabe de tudo que acontece, e buscar nele a orientação de como agir sobre cada circunstância que acontece conosco, né? E também estar sempre atentos às más companhias, aquelas situações que podem estar nos cercando de forma sutil e influenciando os nossos corações, contaminando, trazendo desconforto, descontentamento, insatisfação, enfim, porque a gente às vezes acha que é imune a isso, porque está na igreja, ou porque conhece um pouco da Bíblia, ou porque tem uma rotina de oração, mas não, irmãos. A palavra é clara quando diz que a gente vive no mundo caído, de que a gente precisa cuidar para que não caiamos, né? E assim a gente precisa seguir todos os dias com essa verdade diante de nós, de que nós somos carne, fracos e de que nós podemos sim nos influenciar com aquilo que o mundo apresenta. Então, por isso que a gente precisa pedir a Deus discernimento para a nossa caminhada cristã diária,
né? Então, que os irmãos sejam abençoados em nome de Jesus por meio dessa leitura. Tenham também um dia abençoado na presença do Senhor. Um abraço.